Gente, vocês já repararam que tem coisa que acontece na nossa vida que é como se fosse Deus querendo provar pro inferno de que você não nega o nome dele por nada. De que Deus fez a melhor escolha do mundo de ter escolhido você para ser servo e serva dele. Porque você verdadeiramente tem honrado ao Senhor. Então tem coisas na nossa vida que a gente passa, que não é castigo, que a gente não tá pagando por algo. É só para Deus mostrar pro inferno o quão firme você está na rocha. Eu falo isso porque eu tava lendo Jó. A história de Jó é muito conhecida, né? E quando Deus falou a Satanás, tá vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro. Não existe outro como aquele que se desvia do mal. Jó era um homem muito próspero, muito abençoado, né? E aí a resposta de Satanás, mas também tudo que ele tem de balde, aí fica fácil de servir, né? Trazendo pra linguagem de hoje. Tira tudo dele pra você ver se ele não te blasfema na tua cara. Desse jeito, abusado ainda, né? Aí Deus permite. Toca lá, só não toca na vida dele. E aí logo em seguida vieram 4 notícias, uma atrás da outra. Que a Bíblia fala que, estando um ainda falando, chegou outro para dar notícia. Foi camelo, foi boi, foi fogo que tomou não sei o que. Por último, a família dele que morreu. Então ele se rasgou. E ao invés dele falar, Deus não tá na minha vida, olha as coisas que tá acontecendo, sabe? Aquele chororô que todos nós fazemos quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente não entende o porquê. Ele adorou o Senhor. Aí ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Deus tomou e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. Quem é que consegue adorar a Deus no meio da catástrofe? Quem é que consegue adorar a Deus no meio da tragédia, no meio do luto, no meio de uma enfermidade? Às vezes a gente, como ser humano fraco, pecador, a gente só consegue reclamar. Por que, Senhor, que está acontecendo na minha vida? Eu não mereço isso, eu te sirvo, eu não sei o que, não sei o que lá. Você está entendendo? Ao invés de só adorar. Pra gente chegar nesse nível de adoração, a gente tem que ter um reconhecimento total de quem é e o que é Deus na nossa vida. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. E aí, pra ajudar, sempre que acontece uma coisa ruim na nossa vida, tem aqueles irmãos e aquelas irmãs na fé que vai falar que fulano de tal tá passando por isso porque pecou, tá em pecado. Só pode estar em pecado. Do mesmo jeito que os amigos de Jó lançou na cara dele essas coisas, que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era porque ele estava em pecado. O povo no dia de hoje e aqueles que se diz nossos amigos, vem e joga na nossa cara lá, tá vendo? Tá acontecendo isso aí porque tá pagando por alguma coisa. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. E ainda Jó, quando foi se justificar pros seus amigos, o Senhor apareceu e ainda deu uma dura nele. Onde é que tu estava, Jó? Quando eu tava pondo o firmamento da terra. Sabe? Pegou ele assim pra dar aquela lavada. Mesmo sabendo que Jó era reto, era íntegro, era um homem temente a Deus e que se apartava do mal, se desviava do mal, Deus ainda deu uma dura nele porque Jó quis se justificar perante Deus. A gente não tem que se justificar perante o Senhor. Ai, Senhor, eu nunca cortei o cabelo. Ai, Senhor, eu nunca passei nada no rosto. Senhor, eu nunca pintei as minhas unhas. Eu sempre te servi desde a minha mocidade. Nunca abandonei os teus caminhos e acontece isso na minha vida. Você não é ninguém perto de Deus. Isso não muda nada. Não muda o fato de você ser um simples pó, um simples barro. Que se Deus não modelar, não soprar a vida, vira nada. É só lama. Você tá entendendo? É Deus que nos justifica. A gente não tem que abrir a boca pra nada, a não ser pra adorar e glorificar o nome do Senhor. Tem um trechinho aqui mais pra frente, no livro de Jó, que é o capítulo 5, verso 17, que vai falar assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga.
Ele fere e as suas mãos curam. Está entendendo? Deus é Deus. Deus é Deus. Ele entra e sai onde Ele quer. E se Ele permite, você está passando por uma situação, se Ele permite a enfermidade, Ele também é todo poderoso para curar. Desde que a gente permaneça firme, desde que a gente não blasfeme, sabe? Desde que a gente não fique murmurando. A gente tem que somente glorificar a Deus em tudo, em tudo. Eu aqui tô passando por situações, eu não sou de ficar falando minha vida pessoal, mas eu passo por situações que eu poderia estar blasfemando, mas pela graça e misericórdia de Deus, não. Eu tenho a certeza viva no meu coração das promessas que Deus fez na minha vida, que é onde se cumprir. Eu tenho a certeza viva no meu coração de que eu falo a gente assim, minha família, a gente está passando por essa situação para que Deus trabalhe em algo que a gente ainda não consegue enxergar. É uma preparação. Nenhum sofrimento é em vão, sabe? Nenhuma humilhação é em vão. Quando a gente permanece firme, servindo a Deus, sem negar o nome dEle, sabe? Quando a gente permanece temente a Ele, reconhecendo que as coisas acontecem por permissão, porque nada é Satanás. Ai, Satanás fez isso, não dá glória pra ele não, porque ele é funcionário. Se Deus não permitir, ele não faz nada. E Deus só permite também ele operar quando é para o nome de Deus ser glorificado, para o nome dele ser glorificado. Você tá entendendo? Então todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que tá acontecendo aí que vocês estão vendo, notícias de gente morrendo, né, a água tomando conta de tudo, que nem tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso entristece muito o nosso coração, mas isso mostra também pra gente que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Tá tudo no controle de Deus. Tudo, 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 tudo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E eu creio que Deus permite essas coisas acontecerem para que a gente possa reconhecer a grandeza dEle. Reconhecer que nós somos dependentes dEle. E que nós possamos voltar os nossos pensamentos diretamente para Ele. O nosso clamor diretamente para Ele. Porque tem situações que acontecem na nossa vida que se tiver tudo bem, a gente esquece de Deus. E eu não tô mentindo. Vocês sabem que é assim. Se Deus está requerendo uma busca, uma intimidade, um arrependimento, Ele sempre vem e avisa antes. Gente, se arrependa. A mesma coisa aconteceu com Nínive lá atrás, né? Que Deus ia destruir Nínive por conta da iniquidade que tinha se aumentado e tudo mais. Só que Deus ainda mandou um profeta lá, o profeta Jonas, ia avisar: olha, se arrependam, para que Deus não pese a mão sobre vocês. E eles reconheceram porque eles sabiam do poder de Deus. Se prostraram, jejuaram e Deus não destruiu aquele lugar. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa, sabe? A iniquidade aumentou, tava um cheiro fedido subindo nas narinas do Senhor. E Deus fez o que com Sodoma e Gomorra? Morreu quantos inocentes ali também? Quantas profecias a gente não ouviu? Deus vai aparecer em tal lugar, não se assuste. Deus quer arrependimento. E o povo tem esses profetas, esses homens e mulheres de Deus, que são boca de Deus na terra, como louco. Aí só passa a fazer sentido quando aquilo que foi dito lá atrás começa a acontecer. Fala, é verdade. E aí o povo fala, mas não é nada espiritual. Se não fosse, por que Deus não teria permitido das pessoas avisar? Por que Deus ia mandar um ou outro a avisar? Deus, Ele não faz nada sem que antes comunique os seus santos. Tá em algum lugar aqui na palavra de Deus, eu não lembro aonde. Mas Deus não faz nada sem que antes Ele fale. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Por amor à sua alma, Ele avisa antes. Olha, se põe em ordem, porque eu vou passar. E o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo de busca incessante. Aquele que se santifique ainda mais. Aquele que não buscava, passe a buscar. Está entendendo? Porque daqui pra frente não vai ser mar de rosas. Daqui pra frente é uma notícia atrás da outra.
É uma notícia atrás da outra, para que cumpra os sinais, para que a palavra de Deus venha se cumprir na face dessa terra e que aconteça a volta de Cristo. Tudo isso vem antes da volta de Cristo. É apenas o princípio das dores, mas ainda não é o fim. É o que está escrito lá em Apocalipse. Tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Então aquele que serve a Deus busca de fato servi-lo. Não importa quantas vezes você tenha pecado, se arrependeu, vá e não peques mais. Começa dali para frente. Deus, ele é misericordioso. Ele estende a sua misericórdia a nós a cada dia. E se Deus mais uma vez está estendendo a misericórdia a você, está falando para você, olha, eu quero você, eu quero salvar a tua alma. Então não fica olhando para os seus erros, não fica olhando para aquilo que te diminui na presença de Deus ou que te faz a menos diante daqueles que têm uma postura de um servo de Deus, tá? Nós somos todos iguais perante o Senhor. Desde que haja arrependimento, o coração esteja aberto e você tenha temor dentro do teu coração, continua a sua caminhada. Continua a sua caminhada. Aqui vai ser coisa difícil mesmo. Vai ser estreito. O caminho do céu, ele é estreito. Não dê crédito para essas vozes do inferno que falam na tua cabeça, que diz que você não é digno. Se Deus mais uma vez está estendendo a misericórdia para você, quem é Satanás para dizer que você não é digno? Digno não é ele. Ele não é digno mais dos céus. Para ele sim, acabou tudo. Ele sabe qual é o fim dele, que é o lago de fogo e enxofre. Ele sabe o que está predestinado para ele. Então ele quer convencer as pessoas a cada dia mais a crer que o pecado, a fraqueza, sabe, é maior do que qualquer outra coisa, para poder arrastar o maior número de pessoas possível para poder morar com ele, né? Para ir ser condenado juntamente a ele. Então não dê crédito às mentiras que Satanás joga no seu ouvido. Escuta a voz do Senhor. Busca ele de todo o teu coração, porque quem tem a salvação para te dar é ele.